Para enfrentar o diabetes e, obviamente, entender como as 7 questões, os 7 pilares de sustentação da doença acontece, o naturologista ele parte de um raciocínio calçado em alguns fundamentos. Esses fundamentos de interpretação clínica são a chave para a sua compreensão e para a dinâmica que vai sugerir ao seu cliente ou à pessoa que estiver sendo orientada. Muito bem. Eu vou tratar destes 4 princípios ou fundamentos que nos levam a uma interpretação correta de como devemos lidar com o quadro do diabetes, sob a perspectiva da naturologia clínica. O primeiro grande conceito é denominado homeostasia, e por breves instantes eu gostaria de enunciar o que significa. Na obra Tratado de Fisiologia Médica, de Arthur Guyton, diz o emérito pesquisador: a palavra homeostasia é usada pelos fisiologistas para significar manutenção das condições constantes ou estáticas do meio interno. Em essência, todos os órgãos e tecidos do corpo exercem funções que ajudam a manter essas condições constantes. Por exemplo, os pulmões fornecem oxigênio para o líquido extracelular, para repor o que está sendo consumido pelas células. Os rins mantém constantes as concentrações iônicas e o sistema gastrointestinal fornece nutrientes. Falando da sua obra Tratado de Fisiologia Médica, no prefácio, diz ele: grande parte deste texto, diz o Dr. Arthur Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, grande parte desse texto está relacionado ao modo como cada órgão ou tecido contribui para a homeostasia. Para iniciar essa discussão, serão descritos resumidamente os diferentes sistemas funcionais do corpo e seus mecanismos homeostáticos. Em seguida, será apresentada a teoria básica dos sistemas de controle que atuam harmoniosamente entre si. Vejam bem, meus nobres amigos, o importante Tratado de Fisiologia Médica e inúmeras outras obras que tratam da matéria homeostasia deixa claro, e as obras deixam também claro, que a homeostasia é um sistema de autocura, de autorregulação, de autossobrevivência que o nosso organismo possui. Nada que eu faça poderá impedir que o meu organismo busque se reorganizar, se realinhar. Ele naturalmente buscará isto. Porém, se eu lançar sobre o meu organismo adversidades que impeçam que essa força natural chamada homeostasia faça seu trabalho, e a palavra homeostasia significa homeo, igual, stasia, estado. Então, estado de constância, de condição igualitária na estrutura química do corpo, ou seja, situação de equilíbrio orgânico. Se eu fizer algo para destruir esse equilíbrio orgânico, naturalmente eu sofrerei as consequências. Muito bem. Nós mencionamos há poucos instantes, no bloco anterior, que 7 motivos ou 7 razões nos atingem de maneira severa para que nós sejamos portadores de um mal como o diabetes. E que 7 aspectos foram estes? Por exemplo, sistema nervoso central afetado. Quando o sistema nervoso central está afetado, de que maneira? Bom, poderia ser uma doença específica no sistema nervoso central, poderia, mas via de regra, a coluna vertebral é mal compreendida. E aqui cabe uma importante consideração. As 33 vértebras que constituem a nossa coluna vertebral, elas são uma estrutura sólida, firme, fixa, de musculatura e ossos, para sustentar os nervos e toda a infraestrutura de irradiação nervosa que controla os órgãos do corpo. Nós temos verificado em naturologia clínica que toda pessoa portadora de diabetes, não importa o tipo, ela tem uma alteração no posicionamento das vértebras que vão de T, da torácica, da dorsal, T6 até a L1, a lombar 1. Esse trecho de
torácica 6, torácica 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essas vértebras estão em desalinhamento severo. E a primeira lombar também. Nós notamos que quando esse desalinhamento acontece no corpo da pessoa, ela tem a predisposição para o desenvolvimento do diabetes. Bom, mas eu não posso dizer que uma pessoa tem diabetes apenas por isto. Então, nós consideramos a sua história dietética. Não é o que ela come atualmente, é o que ela comeu a vida inteira. Desde quando ela tem se alimentado de quê? A menos, aí entra o fator hereditariedade, a menos que a pessoa tenha nascido diabética, ela obviamente desenvolveu a doença com um comportamento dietético ao longo de um processo de vida. Na sequência, vem o quadro de tensão emocional, provocado pelo desalinhamento da coluna vertebral, que deixa o sistema nervoso extremamente agitado, somatizando isto com as condições da vida. Associa-se às condições da vida ao que se denominará choque psíquico. Esse choque psíquico é exatamente um impacto sobre a realidade existencial da pessoa, que acaba levando essa pessoa a ter momentos de irritação permanente, de estresse, de angústia. Bom, a decorrência desse somatório de fatores leva o indivíduo a buscar socorro em doenças pré-diabéticas, ou seja, ele passa a desenvolver diversos sintomas, procura orientação clínica, médica, recebe medicação para lidar com isso. Essa medicação sobrecarrega seu fígado e seu pâncreas, sobrecarrega o metabolismo inteiro. Aí entra o último aspecto. Ele não bebe água, portanto não renova sua química orgânica de maneira satisfatória, e a homeostasia global, que acabamos de ler no texto do Dr. Arthur Guyton, no Tratado de Fisiologia Médica, perde sua referência natural. Para fechar o raciocínio ainda sobre o primeiro conceito, relacionado objetivamente com homeostasia, quero ler um texto do livro Medicina Complementar, Dr. Tanvir Jamil, pequeno trecho que nos ajudará a fechar esse raciocínio. Diz ele: a tendência natural do corpo é a autorregulação ou homeostasia. A naturopatia, nome que se dá à naturologia clínica brasileira, na Europa é naturopatia, nos Estados Unidos é naturopatia. Portanto, voltando ao texto, a tendência natural do corpo é a autorregulação ou homeostasia. A naturopatia funciona como um catalisador na limpeza e desintoxicação do corpo para encorajar a autorreparação e autocura. Na realidade, os medicamentos prescritos por terapeutas alopáticos interferem com o processo da cura, chegando muitas vezes a transformar uma doença aguda em crônica. E esses remédios são evitados pelos naturopatas. Com essas considerações, eu fecho mais um bloco que diz respeito a como o diabetes funciona na relação com a homeostasia, que é o primeiro de 4 conceitos essenciais que eu vou expor aqui, relacionados a como a medicina natural interpreta essa situação. No próximo bloco, vamos avançar para o próximo conceito.